Olá, bem-vindo a você a mais um Radar de Inovação, nosso programa que fala de inovação tecnológica, de futuro dos negócios, também da educação digital. E a gente está trazendo mais uma solução aqui do Rio Grande do Sul, mais um projeto aqui do Rio Grande do Sul, para mostrar como que as ideias estão interagindo com o setor privado, público e também estão otimizando o tempo das pessoas e dos serviços prestados à população. Aqui na produção a gente tem o Lucas, o Leandro está aqui na operação de áudio e vídeo para que chegue na tua casa aí no teu tablet, no YouTube, Spotify e também no SoundCloud. E também tu nos acessa por GZH toda quinta-feira ao meio-dia e depois nas plataformas Rádio Gaúcha de sábado para domingo. E também quero deixar claro que eu esqueci de falar, Lucas, no último programa, se despedir da nossa colega Laura, que foi produtora há muito tempo aqui do programa, que caminhou com a gente aí, a gente deseja muito sucesso, muita felicidade para Laura, que fez parte aqui do Radar por um bom tempo e segurou várias pontas, roteiro, convidados, processos, então a gente manda um abração para Laura e deseja o melhor para o futuro da carreira dela. A gente vai trazer hoje o caso da SPO Tecnologia e eu já vou falar um pouco por que nos chamou tanto atenção, porque chega material para mim e para o Lucas, assim, diariamente, muita empresa fala, gostaria de apresentar, mas por que a SPO é um pouquinho diferente das empresas que nos procuraram para apresentar? Porque ela tem o DNA de ter nascido no Rio Grande do Sul e hoje ela não tem um hipersegmento. Ela atende empresas, ela atende setor de serviços, ela atende gestão pública, com uma solução muito semelhante, que visa otimizar recursos, tempo, organizar fluxos de operações. E é muito legal quando uma empresa nasce de um problema e ela está no dia a dia das pessoas. E é isso que a SPO Tecnologia está fazendo, e eu vou primeiro dar as boas-vindas ao Odair Pianta, que é CEO, e ao Júlio César Feilings, que é diretor comercial. Muito bem-vindos e obrigado a vocês por estarem aqui com a gente. Prazer é nosso. Obrigado, Tércio. Prazer conversar contigo com toda a tua audiência. Obrigado, Tércio. Prazer é nosso. Bom, vou começar contigo, Odair, conta pra gente, eu trago muita empresa aqui, muita empresa, e muito projeto, e às vezes é extensão universitária. Conta pra gente o diferencial de vocês, que eu acho que tem essa coisa, não é porque eu sou do interior que eu tô puxando brasa pro nosso assado, mas é que quando uma empresa nasce de um problema, ela se expande, parece que quando chega uma estrutura maior, ela já teve uma visão do todo, de todos os processos, as dificuldades, as coisas que podem vir, as coisas que podem aparecer. Conta um pouquinho da história de vocês, antes da gente chegar no core mesmo da empresa que a gente vai falar hoje. Legal, obrigado, Tércio. A gente nasceu ali por volta de 2017, sempre atendendo empresas, né? Então, indústrias, prestação de serviço, focado ali muito no movimento de digitalização dessas empresas todas, que é transformar os sistemas que antes estavam no computador num aplicativo, por exemplo, algo mais móvel, algo mais prático. E a gente expandiu e cresceu bastante nesse segmento. Por volta de 2020, a gente começou a enxergar também o mundo da inteligência artificial, né? Na época não se tinha todas as soluções que se tem hoje, né? Eram modelos muito mais... Conta, Odair, onde é que vocês começam, que eu não perguntei pra vocês. Verdade, muito bom. A gente inicia numa cidadezinha bem pequena chamada Tupandi. Que eu já conhecia, mas boa parte do nosso público talvez não conheça. Verdade. E é uma cidadezinha bem pequena de 5 mil habitantes do interior, como você comentou, né? E hoje a gente já está em Porto Alegre, já tem escritório também em São Paulo, né? E ali de Tupandi nasce, a gente começa a enxergar e logo vê que a cidade não tem todos os clientes, os players, né, para soluções que a gente gostaria de ter e escalar, né, de crescer a empresa, né? Então a gente expande logo, atendendo essas indústrias que eu comentei, né, e prestação de serviço. 2020, como eu comentei, a gente coloca um pezinho em inteligência artificial, começa a entender esse mundo, entende que a área de sistemas, softwares, iria muito para esse lado, né? Na época não tinha o ChatGPT, por exemplo, né? Eram tudo modelos específicos, né? E nesse momento a gente começa a desenvolver soluções também de inteligência artificial, com projetos ainda na indústria. Hoje a gente traz aqui, o foco bem grande é a Suzy, né? Que é um produto agora que a gente está escalando bastante, com várias cidades. E a história dela é um pouquinho curiosa, né? Um pouquinho interessante também, que por uma questão até pessoal, né? O Júlio pode comentar depois que é pessoal dele, né?
a gente viu que as filas do SUS eram muito grandes, né? Então, de um lado, e isso nos surpreendeu, porque foi uma provocação de um prefeito que trouxe que, olha pessoal, eu tenho fila no SUS e eu tenho profissional parado. Mas como assim, prefeito? Não, muitas pessoas faltam, eu tenho 30%, 40% das consultas que faltam. A gente se surpreendeu, como assim 30%, 40%? Sim, acontece, conflito de agenda, esquece. Vocês não têm uma solução, exceção da tecnologia, um aplicativo, alguma coisa assim, né? Nos trouxe, né? E aí, na época, eu estou conectado às universidades também, né? A gente desenvolve pesquisa com as universidades. E na época tinha um encontro especificamente aqui da Unicinos e da USP. Eu estava participando, a gente é parceiro tecnológico da UX também, pessoal de Caxias. E aí eu estava participando do encontro, né? E aí tava com aquilo na cabeça daquilo do prefeito, faça um aplicativo, alguma coisa para organizar essas agendas aí do SUS, né? O pessoal começou a falar lá no encontro, não, pessoal, o futuro não é aplicativo. O futuro são sistemas inteligentes que conversam e tal. Isso já era 2024, né? Então já tinha o ChatGPT. O futuro são agentes inteligentes, agentes que conversam, fazem o trabalho e tal. Opa, peraí, tem alguma coisa aqui, né? Aí eu conectei, aquele prefeito tá precisando de alguém, entre aspas, né? Que cuide da agenda. Tem os caras aqui falando que o sistema pode ser inteligente. Vamos trabalhar nisso. Aí eu trouxe para dentro de casa, né? E a gente criou, então, a Suzy. E aí tu falou, tá, a gente começou com um pé. Aí hoje vocês já mergulharam até o pescoço já na IA, que tá nas soluções que vocês estão oferecendo. A Suzy é um exemplo, a gente vai até falar de outros, mas não tem como pensar hoje a SPO sem as potencialidades que a IA trouxe para vocês. Sim, com certeza. E aí a gente trouxe para dentro de casa, né? E vamos criar esse agente de inteligência artificial. Então a gente criou a Suzy. A Suzy, ela se conecta no sistema de saúde do SUS. A gente tem o foco no governamental, porque a gente entende que é a maneira que a gente consegue atingir o maior número de pessoas. A gente, como eu comentei, a gente nasceu da indústria, mas sempre ficou aquele pequeno incômodo de como é que eu consigo atingir mais pessoas de uma forma positiva, né? Então, a gente focou no governamental, não, vamos focar no SUS, a gente consegue atingir um grande número de pessoas. E a SUS, então, ela faz esse controle das agendas do SUS e envia as notificações pelo WhatsApp para as pessoas. Eu tenho agenda em tal dia com tal profissional, não se esqueça, por favor, me confirme. A notificação é simples, mas aí que começa a IA. Porque a IA pede por uma confirmação. Quando a pessoa confirma, ok, confirmado, tudo certo, ela entende e marca lá, tá confirmado. Se a pessoa não confirma, ela pode também pedir, olha, não vou conseguir, reagenda para mim. Aí a pessoa pode mandar um áudio, eu só consigo, sei lá, dia 15, ou terça-feira que vem, né? E aí a IA entende e reagenda. Não vou conseguir por agora, cancela. Também ela cancela, né? Então ela faz toda essa gestão, a gente otimiza a agenda do SUS. Hoje a gente pega os municípios que a gente atende, a gente vê aí faltas em torno de 30%, como eu comentei, das consultas, né? E a gente consegue reduzir esse número em 40%, 60%. Então é um número muito grande, uma otimização muito grande que a gente tem, né? Vou puxar o Júlio, porque, como eu falei para vocês no início, a SPO tem... Eu peguei aqui na fichinha que eu montei para o programa, tem soluções para atender as empresas, para organizar processos, para reduzir desperdícios, enfim. Mas a Suzy é o nosso destaque, porque, como o Oder falou, mudou a vida das pessoas, porque elas tão conectadas, e isso que daqui a pouco tu falou, as pessoas vão dizer assim, mas isso não é simples? Até mas não está resolvido. Eu ainda recebo confirmação da secretária do médico me dizendo, e aí, tu vai vir amanhã? Eu recebi ontem mesmo. Oi, tá confirmada a consulta e tal. Se faz muito manualmente isso, e quem não faz, às vezes, simplesmente perde o paciente. Queria que tu contasse então, Júlio, qual foi a faísca para vocês criarem esse modelo e quando que isso aconteceu? Isso, então, como o Odair comentou, eu tive uma situação pessoal no que o meu pai acabou, infelizmente, não dando tempo de fazer o tratamento dele pelas filas que se tinha no SUS naquele momento, e aí a gente sempre entendeu, dentro da SPO, que a tecnologia é o meio.
né? Que a gente tem que usá-la para servir as pessoas, né? E aí a gente começou a discutir junto também, eu conversei com médicos, conversei com prefeitos, né? A gente fez diversos movimentos para entender o que se tinha por trás disso, o que se tinha por trás dessa questão crônica que hoje o SUS vive seja em algumas regiões mais, outras menos, né? Mas sempre se tem uma fila, sempre se tem uma espera muito grande. E aí a gente, como o Odair bem colocou, a gente conversando com as universidades, surgiu essa questão do agente, e a gente pensou, vamos começar pelo simples, vamos colocar então esse agente de inteligência artificial conectado ao sistema e entregando na plataforma mais democrática que se tem no Brasil, que hoje é o WhatsApp. Porque já existiam outros movimentos com SMS ou e-mail, mas a gente pesquisou isso, inclusive 99% dos brasileiros que estão online estão no WhatsApp também. Então a gente entendeu que essa era a plataforma de fazer essa comunicação e colocando um agente de inteligência artificial que saiba interpretar, que saiba escutar um áudio, que tenha um tom de voz empático, né? A gente conseguiu dar uma empatia, uma proximidade muito grande. A gente sabia que a gente poderia resolver. E aí, só colocando essa primeira camada de notificações, a gente já percebeu que conseguia reduzir a fila do SUS. Ó, se a gente conseguir reduzir essa questão das faltas, reduzindo as faltas, aumenta o atendimento, reduz as filas. Aí a gente já estava feliz com esse impacto, né, Odair? Mas daí a gente sabia que, ok, essa é a primeira fase, digamos assim, da SUS. Hoje a gente já tem outras que, por exemplo, a gente já trabalha campanhas. Como já se tem essa base de dados atualizada, na qual a SUSE já faz essa atualização cadastral, a gente já trabalha questões como campanhas. Mas o que eu quero dizer campanha? A gente pode citar uma bem legal, né, Odair, que é de vacinação. A gente tem, por exemplo, bairros de interior, por exemplo, onde se tem muitas pessoas que precisam fazer a vacina infantil, por exemplo, dos seus filhos, e aí vão uma vez por mês para a cidade ou para o centro ali para fazer, e às vezes acabam esquecendo, passa um mês, passa dois, quando vê, tem muitas vacinas atrasadas. É uma coisa que não está presente na vida daquela pessoa, né? Exatamente. A gente, por exemplo, fez campanhas em algumas cidades só de vacinação, onde a gente impactou muita gente, e a SUSE ela vai lá, diz, vi que o seu filho, o João, tem tais e tais vacinas em aberto, você consegue passar na UBS para fazer essa vacina? E aí ela já marca essa data, já avisa o UBS. Tendo isso, pensa que a gente consegue realmente transformar, porque consegue antecipar e atualizar a vacinação desses pacientes, consegue realmente cuidar da saúde desde o início, desde lá da criança que a gente faz o impacto com a vacinação até Outubro Rosa, teve um pico, né, de uso da SUSE, porque pensa que todo esse agendamento de fazer os exames ali do mês de outubro, a gente consegue fazer em novembro de outro, e consegue fazer essa questão de vacinações, ou até do calendário escolar agora. Então a gente realmente entende que o agente de IA, ele tem essa função, e a tecnologia tem essa função de ser o meio e chegar nas pessoas e ajudá-las, porque o que a gente mais percebe? Que as pessoas querem fazer suas vacinações, querem ir nas suas consultas. Isso é ótimo tu ter falado, Júlio, porque as pessoas falam assim, não quer se vacinar porque não quis. Não! Se uma pessoa está sobrecarregada profissionalmente, ela pode ter dito assim, não, eu vou semana que vem, eu vou na outra semana. Exatamente. Ou, agora eu tô muito cansado, muita dor nas pernas, eu não vou sair até o posto. As pessoas esquecem, postergam. A gente faz isso. Exatamente. Então, se tem alguém na nossa orelha dizendo, tu marcou, 4 da tarde, tu ia lá fazer a vacina. Pô, a gente já viu de inúmeras formas essa falta. A gente foi pesquisar isso. O que se dá por trás dessa falta? A gente já viu que tem cidades ou hospitais que entregam um papelzinho e a pessoa perde o papelzinho. Outra que a pessoa perdeu o ônibus. Outra que ela se perdeu geograficamente. Existem milhares de motivos, e a gente entendeu que usando o WhatsApp integrado ao sistema, então, que o hospital usa, que a clínica usa, que a cidade usa, a gente reduz essa fricção que se fala, a gente reduz essa quebra e consegue estar bem presente na vida da pessoa, auxiliando ela no final do dia a cuidar da sua saúde. Eu sempre tenho essa curiosidade de perguntar para as pessoas, porque todo mundo olha a funcionalidade, a ferramenta e fala, nossa, que legal, e daí
vem o Odair e o Júlio aqui contar que foi tudo legal e tal, mas não é bem assim, porque tu tem que aprender a desenvolver, depois aí tu faz um teste com os usuários, e aí às vezes tu ouve uma reclamação e diz assim, nossa, nem tínhamos olhado para isso. Eu queria que tu falasse um pouco daí do como é que vocês fizeram esse processo, porque tem vários muros aí no meio do caminho que o pessoal não vê. Testar com as pessoas, saber qual funcionalidade não estava ativa, se a linguagem tá boa, se a voz tá boa, se as pessoas entendem as palavras. Fala um pouquinho desse bastidor pra gente. Essa é uma história legal realmente, né, de a gente olhar por esse viés. Nesse processo, as universidades são fundamentais, né? A gente está, como eu disse, conectado à Unicinos, à USP, à UX, né? Com projetos estando conectado às universidades, especificamente aos grupos de pesquisa, né, o pessoal faz muita pesquisa a respeito disso. E são pesquisas que muitas vezes têm fomento governamental, então são pesquisas abertas, a gente pode usar essas pesquisas, né? E o conceito, a gente já saiu muito na frente, porque esse conceito de agente de inteligência artificial e não, por exemplo, um aplicativo, que a gente sabe que tem um uso muito menor, um engajamento muito menor, a gente já resolve ali com essa pesquisa toda da universidade. Aí adentrando e avançando, aconteceram coisas curiosas no meio do caminho, né? A gente levantou essa hipótese do agente de inteligência artificial e aí eu trouxe internamente, né, explodiu a cabeça de todo mundo lá dentro da empresa, eu lembro muito bem, né, mas como assim, isso é possível? O pessoal, não, é possível. E daí eu sou entusiasta de tecnologia, não deu outra, eu peguei, fucei, fim de semana, noite adentro e trouxe um protótipo. E aí eu lembro que eu mandei prints no WhatsApp, o pessoal não acreditou, né? Como assim, cara? Não, conectei aqui, obviamente, com dados fake ali no início, só de teste, né? E aí a gente levantou, obviamente, depois disso teve questão de segurança, teve várias outras questões de compliance, a gente está falando de informações extremamente sigilosas, né? Depois a gente pode abrir esse tópico também. E a gente colocou a primeira versão, né, no ar, versão número 1, com o prefeito parceiraço lá da nossa região. E olha, versão número 1, vamos testar, vamos pegar 4 profissionais aqui e vamos testar isso aqui. A gente rodou, daí acontecem algumas coisas curiosas, né? Por exemplo, o primeiro retorno que o pessoal falou, olha, é legal essa Suzy aí, mas ela é muito seca. Como ela é muito seca? Não, é muito seca, não sei, a comunicação muito direta. E a gente percebeu que a IA, ela realmente é direta, ela não é um ser humano e as pessoas queriam um pouco mais. Não tem emoção, não tem subjetividade, né? E aí a versão número 2, vamos dizer assim, né, a sequencial, a gente colocou um tom mais empático nela. Ela foi uma das primeiras coisas que a gente fez, assim, especificamente com a IA, né? E aí mudou da água pro vinho, né? E aí a gente tem história, assim, até de pessoal mais de idade falando, pô, manda um abraço lá pra Suzy. O querida me lembrou da consulta. A gente entende, a gente até tentou explicar ali e tal, mas tudo bem, ok, entendemos, né, o recado, porque a gente embutiu nela um tom mais empático, né, e depois veio muita questão de segurança atrelada, né, muitos testes de segurança, pedindo para tentar vazar senhas dela, coisa e tal. A gente tem especificamente uma arquitetura ali que a IA nem consegue ver dados de segurança, por isso ela não consegue vazar. Mas, tipo, testes de segurança de perguntar, tipo, qual é o melhor time do Brasil? Não é pra ela responder esse tipo de coisa. O Inter ou o Grêmio, né? O Inter ou o Grêmio, né? Não é pra responder esse tipo de coisa. Daí a gente teve que colocar também, né, trancas pra esse tipo de coisa, né? Não é o foco, né? Tudo que as pessoas estão dizendo assim, mas as pessoas não vão... Vão, e vai ter... Tudo que for mais inusitado, vai ter de pergunta e pedido ali. Teve xingamento, teve tudo que é tipo de situação a gente já teve. E ela se comportou super bem, assim, deu bem certo. Respondeu sempre com um tom empático, né? E funcionou hiper bem, né? E o próprio desafio também da integração dos municípios, isso foram algumas madrugadas aí que eu tava lá com o time tocando pra gente conseguir vencer. A gente também teve
muita burocracia no meio do caminho. O Júlio, né, tocou muito essa parte. Tem o nosso outro sócio da Alvan também, tocou muito essa parte de vencer mais a burocracia, porque a gente sabe que o governo tem que ter uma burocracia envolvida, não é assim, não é uma empresa privada que tem um dono lá, são diversas pessoas têm que entrar em consenso quando a gente fala de governo, né, e tudo tem que estar adequado, né, legalmente adequado, e isso envolve bastante documentação. Então foi todo esse processo, né, mas curioso, divertido, né, também desenvolver, assim, uma tecnologia nesse sentido. Uma aula também, né? É uma aula, vai aprendendo. Júlio, vou pegar esse gancho antes de eu falar um pouco das outras soluções de vocês também, que nenhuma prefeitura abre uma licitação lá e dizendo assim, estamos aqui abrindo uma licitação para empresas que fazem mediação entre pacientes e não existe isso. As pessoas fazem licitação daqui a pouco para comprar caderno, material escolar. A área de vocês não existe. Então, são dois desafios, o de desenvolvimento da tecnologia e como chegar às prefeituras também. Fala um pouco pra gente como é que vocês estão nisso hoje e como é que vocês apresentam essa solução para as prefeituras das gestões municipais. Realmente não existe, não é algo que está no dia a dia. Vão ali procurar no Diário Oficial a concorrência. Exatamente. Como é que a gente faz? E sendo bem transparente, até hoje as pessoas têm dúvida, como é que isso funciona? Como é que essa pessoa como é que esse agente vai fazer essa conexão? Ela não vai falar alguma coisa que não deveria. Então, obviamente, a gente entende que é um processo de maturidade que está sendo construído na humanidade como um todo, né? Não somente dentro da gestão pública ou privada, mas a gente vai lá, obviamente, apresenta a SUS, então, para a Secretaria de Saúde. Para quê? Para que a Secretaria de Saúde... Porque ela sabe que ela tem essa dor das filas, sabe que ela tem essa dor desse investimento que é feito no médico e que acaba não sendo usado, então é um desperdício do dinheiro público que é feito, que acontece, que a gente tem estudos de 30%, 40% em todas as cidades. Todas as cidades têm essas faltas. Então eles sabem que existe essa dor, o que a gente entende que é o nosso papel. Apresentar uma solução, mostrar que existe uma solução para isso, é uma solução inteligente, uma solução que vai conseguir conversar muito bem com os munícipes, com diferentes cidades, com diferentes escolaridades, porque isso também é importante. A gente, desde o início, né, a gente já projetou para que ela escutasse os áudios, porque pode ter alguém que não sabe escrever muito bem, está com alguma dificuldade na escrita, ela já escuta os áudios para poder realmente auxiliar as pessoas. E a gente mostrando, obviamente, a gente mostra, a gente participa, já foi convidado, né, também para diversos eventos que a gente mostra essa solução e realmente os gestores se mostram bem abertos, e realmente é uma solução que faz sentido, porque entrega toda essa transformação que a gente falou, né? Uma coisa que é bacana, a gente falou muito dessa solução porque ela atinge o setor público, atinge as pessoas, mas vocês não começam com o setor público. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho, se é possível, como se fosse quase um catálogo, assim. Quais os serviços que vocês oferecem hoje e para que tipo de players vocês estão olhando? Talvez no início o pessoal já tenha esquecido, mas a gente falou que eles estão na cidade original, mais aqui em Porto Alegre, mais em São Paulo. Então, fala um pouco pra gente com o que vocês atendem e como é que vocês estão distribuídos também. Claro, legal. Como eu comentei, né, então vou pegar na ordem, né, para facilitar. A gente está na indústria com sistemas lá muito da era de digitalização, e a gente chama também de mobilização, no sentido de tornar móvel, né, as soluções com aplicativos dentro da indústria nichados. A gente tem hoje uma solução na parte de manutenção industrial, né? Então é um aplicativo e toda a parte de gestão para fazer a manutenção dentro dessas indústrias, né? Esse foi o primeiro produto lá atrás da SPO, tem ainda hoje diversos clientes ativos nesse sentido.
A gente está também atuando hoje muito forte no segmento das universidades, né, nos aproximando dos grupos de pesquisa das universidades, porque a gente entendeu há cerca de 2 anos atrás que isso era estratégico para a gente, porque a gente bebe da inovação na universidade, a gente entende o que está acontecendo ali e traz isso para o mercado. Então isso é muito estratégico. Hoje a gente é parceiro tecnológico dessas universidades, né, com algumas que eu citei aqui, já que tem projetos que a gente já fez, né, tem outros que já estão entrando também, né. A gente também tem um pé na área financeira, com especificamente empresa mais ali do Rio de Janeiro e São Paulo, que são sistemas principalmente voltados a score de crédito, integrados aí com o Banco Central, com Caixa Econômica Federal, com o Sistema de Pagamento Nacional. Esses foram grandes sistemas e movimentos que a gente fez, né? Lá atrás também foi lá por volta de 2017, 2018, um case bem legal que a gente teve também, a gente fez um aplicativo para o DPVAT. DPVAT é algo que toca todo mundo também, né? De forma positiva ou negativa, mas Sim. Toca, né? A gente fez mas era um app bem legal, bem bacana, de segurança no trânsito. Era um aplicativo que entendia quando tu estava dirigindo e se alguém te mandava uma coisa, ele ligava para ti, ele derrubava a ligação e te respondia, tá dirigindo, depois ele retorna. Era um mini agentezinho ali, simples, né? SMS também ele respondia, né? Depois por questões aí políticas, né? Que foi descontinuado, né? E tal. A gente não seguiu com o projeto, mas foi bem legal, foi um período bem bacana que a gente teve de projeto também. Então tem diversos outros segmentos aí que a empresa atua já com bastante tempo de mercado, né, que a gente tem, e sempre players muito grandes, né. A empresa, apesar de ser do interior e coisa e tal, sempre mirou players muito grandes, né. A gente entendeu que a gente trabalhava com altíssima tecnologia, soluções sempre muito complexas, e que o interior ali não vai ter essa demanda toda, né? Não é maldade nem nada, mas é uma demanda, né? Grandes empresas... tempo diferente, uma lógica diferente, né? Exatamente, né? Então, que não se tem o mercado num lugar só, né? Então, a gente atua em todos esses segmentos hoje, né? E traz esse know-how todo para a solução que a gente está propondo, né? As novas soluções que a gente está propondo. Ô, Júlio, já que o Odair falou um pouco de o que vocês fazem, explica um pouco das estruturas que vocês têm. O que vocês têm em Tupandi, o que vocês têm em Porto Alegre, o que vocês têm em São Paulo. Vocês estão sempre pululando nesses 3, assim, vocês têm que ficar viajando de um lugar para o outro, conversando com o cliente. Fala um pouco pra gente, assim, desenhando para o público que tá nos assistindo do celular, no tablet, no computador, como é que vocês trabalham no cotidiano? Legal. Tupandi, para quem não sabe, é no Vale do Caí, como o Odair comentou, é uma cidade de 5.000 habitantes, a gente tem o escritório de lá em todos esses anos, ainda estamos lá, a gente tem equipe lá e pretende manter, a gente entende que é o nosso papel também, essa transformação social, né, de impactar e obviamente também levar oportunidades para a cidade que nos ajudou desde o início. A gente tem então uma operação, um escritório lá com alguns colaboradores lá. Aqui em Porto Alegre a gente também está no Instituto Caldeira e também no Unitec da Unicinos. A gente é presente nesses 2 espaços, onde a gente também tem equipe, também a gente se divide. Eu acabo ficando mais aqui em Porto Alegre, o Odair e o Dalva ficam mais pelo escritório de Tupandi. E São Paulo é a nossa posição estratégica comercial, que daí a gente também faz a ponte aérea ali, sempre que possível, para a gente poder trabalhar e fazer as conexões, reuniões, etc., também com uma presença física lá em São Paulo. Uma das coisas que eu sempre pergunto a gente está chegando na reta final, uma coisa que eu sempre pergunto para as empresas que incorporaram soluções e ferramentas de IA é que é muito desafiador, porque a própria empresa, o que ela faz, nem precisa dizer assim, muda de um ano para o outro. Não, muda de um dia para o outro. Então, vocês devem estar tendo que observar players internacionais e olhar soluções. Ao mesmo tempo, tem que olhar para essa situação do SUS, que é uma coisa muito única daqui, o perfil das prefeituras, como tu falaste, né? Algumas ainda com uma planilha de Excel lá, como é que tu faz esse processo. Eu queria perguntar como que é olhar para o lado para saber o que está sendo feito
para as prefeituras, eu nem falo só das prefeituras, mas assim, para as estruturas que vocês estão contemplando e também para melhorar as soluções que vocês já estão oferecendo? Como é que é esse mix no cotidiano de vocês? Isso aí é um desafio muito grande, tu toca num ponto muito interessante. A atualização, como tu falou, do movimento de inteligência artificial está extremamente frenético, né? Surgem novos modelos, né? A gente está trabalhando com inovação, então a gente tem que olhar para isso. A gente não pode se dar ao luxo de não olhar. Então, isso vai desde o clássico ter o pé no chão, não é tudo que sai para hoje que amanhã fica, a gente tem que entender, até processos internos. Eu abro um pouco mais, né? Isso. Ter o pé no chão toda hora sai um modelo novo de inteligência artificial, agora faz isso, agora faz aquele outro, vira cambalhota, né? E uma série de outras funcionalidades. A gente sempre olha, não, peraí, o que faz sentido? E a gente volta lá no início, onde a gente olhou, o que faz sentido? O que eu consigo, por exemplo, acabar com aquela fila que faz a volta no quarteirão e eu tenho um modelo de IA que marca, por exemplo. Esse modelo atende aquilo ali? Esse modelo atende e vai ser suficientemente empático com, por exemplo, aquela senhorinha que eu comentei antes, né? Então a gente coloca sempre analisando isso. Beleza, faz sentido, a gente entende que atende. Aí começa um processo de engenharia interno, engenharia e principalmente controle de processo e qualidade, né? Esse meu background de indústria me ajuda muito, né? A indústria, ela é focada muito nisso, tudo é processo, tudo tem a ver com qualidade, tudo tem a ver com um controle muito rígido. Então, eu trouxe isso da indústria para dentro, né? E aí a gente tem diversos protocolos e testes que a gente faz, que é engraçado até de ver, né? De subir um novo modelo e começar a conversar com ele. E tentar quebrar o modelo, tentar perguntar coisas para ele, ver se ele desvia. Que para quem não sabe, né, é basicamente o que um chefe de cozinha vai fazer. Mas esse ingrediente novo que chegou aqui, mas é novo, eu tenho que testar nas receitas. Isso, e eu tenho que testar o sabor dele sozinho. Isso aí. E depois o sabor dele sozinho, quanto tempo vai estragar isso aqui? Como é que vai reagir quando eu colocar outro ingrediente junto? Guardando as proporções, é o que o Oder está explicando. Vai testando. Isso aqui não serve para isso aqui. Esse dado de segurança aqui não vai funcionar, então precisamos mudar. Exatamente. E aí a gente tem uma série de testes, primeiro internos, né? Desses de entender e colocar isso internamente. Depois a gente bota para a rua em um público específico e fechado, que é acordado. Pessoal, agora vai entrar uma nova versão da Suzy aqui, né? A gente acorda com as secretarias de saúde e isso vai para os pacientes. E aí os pacientes reagem àquilo de alguma forma e justamente isso que a gente mapeia. Porque se a gente fala para o paciente, ele já vai pensar algo, né? Esses testes, eles têm que seguir um critério, que é um critério a respeito de como tu faz essa pesquisa, né? Aí volta lá, eu falei do background de indústria, agora a gente fala de universidade, de pesquisa. Então a SPO também tem esse DNA, e aí literalmente a gente vai lá, levanta as hipóteses, faz a pesquisa igual a gente aprendeu lá na universidade, na graduação. Mas já pensando no ali adiante. Exatamente, e aí isso atende, não atende, passa... Né, passa por todos os critérios e lança. Então isso é um processo contínuo que a gente tem, né? A cada nova versão que sai, a cada novo modelo que sai, a gente tem esse processo contínuo de fazer todos esses passinhos para entender e ver e realmente se lá no final do dia ajudou ou não. Esse é o nosso critério. Isso mostra que é possível também fazer isso sem grandes investimentos como a gente vê nos Estados Unidos ou em outros lugares que a gente vê. A fala do é muito boa porque a gente recebe aqueles vídeos assim, esse robô, não sei... É legal, é bacana ver o videozinho ali no TikTok, no Instagram, mas isso é muito pouco plausível para nossa realidade. Eu não tô pensando em ter um robô que faz não sei o quê, pensando em soluções um pouco mais... Vira cambalhota. Né? Como é que eu faço para saber se eu virei a chave antes de sair de casa? Se eu fechei a janela? São coisas que a gente tá pensando muito mais próximas da gente. E tu falou, né? A fila.
eu tenho certeza, mesmo quem não usa o SUS, tá aqui em casa pensando assim, eu já esqueci de consulta. São problemas reais do cotidiano de todo munícipe, enfim, todos os humanos. E aqui no Brasil a gente vê como é um país também muito grande, a tecnologia ela tem esse papel e é necessário que a gente use ela com maestria, como a gente vem usando ali com a SUS, esses agentes autônomos de IA, para a gente conseguir resolver essa dor. A gente trouxe recentemente o Lab FEComércio, que falou muito desse pequeno estabelecimento no interior do estado, muitos deles que não tinham nem, acesso a ferramenta para emitir nota fiscal, também sei que é uma das funcionalidades. Júlio, eu vou pedir que nesse encerramento do programa tu dê o serviço. Como é que as pessoas podem seguir vocês, acompanhar o trabalho de vocês, qual é o site, como é que são os contatos? Legal. SPO Tecnologia no site, Instagram, LinkedIn, Facebook, em todas as redes sociais. A gente está a dispor e à disposição de todos desse segmento da saúde, porque a gente já está em conversas e tramitando com grandes hospitais, redes de hospitais, clínicas, municípios, obviamente também, porque a gente entende, como a gente enfatizou, a gente entende que a SUSE tem esse papel e ela já tem comprovadamente feito essa transformação nas cidades que a gente já implementou. Então, qualquer canal que buscarem SPO Tecnologia, podem pedir para falar com o Júlio, ou Odair, ou enfim, alguém da equipe vai atendê-los. Sem me dar spoiler, Odair, para a gente encerrar, eu também queria te ouvir o que vocês, tu já falou um pouco, né? A gente está estudando, está sempre testando. Algumas coisas nem vão para rua, isso também as pessoas não sabem, né? Ai, que legal, não sei o que. Tem vezes que tu gasta muita energia, tempo, pessoa, saúde mental e não vai para rua. Eu queria perguntar o que vocês estão olhando no horizonte, se vocês pretendem continuar exercitando essas funcionalidades na saúde, o que vocês estão pensando aí? A gente entende, a gente está olhando muito forte para a SUSE hoje. Ela é uma solução que ela está ganhando muita tração. Tu falou de spoiler, eu já vou dar um micro spoiler. A gente está na finalização para uma grande cidade da região metropolitana. Olha. Para chegar aí a SUSE, então acredito que vocês vão ver ela aí, né, numa cidade que a hora que fechar tudo certinho lá a gente divulga, né? E a gente entende que a SUSE, ela vai ser, e ela já está caminhando para isso, para ser um super agente de inteligência artificial focado na saúde. Então, o que a gente trouxe? Como o Júlio falou, a gente começou lá com a marcação da agenda, depois a gente foi para vacinação, depois a gente foi para campanha. Hoje a SUSE já é capaz de, por exemplo, receber uma foto de uma pinta. Quem aqui não tem uma pinta e fica pensando, olha, isso aqui será que é algum problema? Será que isso aqui pode virar um câncer de pele? Então ela já tem a capacidade de receber essa foto, fazer a análise. A gente tem uma parceria com uma empresa específica focada nisso, de análise em São Paulo. Ela recebe, ela faz essa análise e ela manda para o teu médico. Porque o teu médico é a pessoa ideal para te fazer o arremate desse diagnóstico. Então, essa é uma... tá entrando, a gente está prevendo para o ano que vem também trabalhar com autismo, também utilizando a SUSE, que é algo que agora a gente está, como tu comentou do chefe, a gente já está cozinhando ali na cozinha também essa solução, e a gente vai trazendo outras soluções incorporando, porque a gente entende que os agentes de inteligência artificial não são nem o futuro, eles já são o presente, e a gente está capacitando a SUSE para ela conseguir atender todo esse ecossistema de saúde com governo, com hospitais, que a gente também tem, para atender essas pessoas. E o trabalho duro é com a SUSE. As pessoas que estão, elas devem atender as pessoas devem se conectar com as pessoas. Com a energia mais importante. Exatamente. Eu sempre falo, o pessoal, atendam as pessoas que chegam aí. O trabalho agenda, o trabalho duro, se deixa com a SUSE, ela faz, né? Então a nossa visão de futuro é muito nessa linha, né? Vou agradecer muito ao Odair Pianta, que é o CEO, e o Júlio César Feirin, que é diretor comercial da SPO Tecnologia. Eu vou reforçar só o que o Júlio falou, né? spotech.app, app mesmo de aplicativo, e que vieram compartilhar essa experiência e que acho que tem muita coisa para vir pela frente. Odair, Júlio, muito obrigado por vocês terem aqui comparecido ao programa, pelo tempo e disposição de vocês virem até aqui a sede da RBS gravar com a gente. Foi um prazer. A gente que agradece, muito obrigado. E eu te agradeço que ficou até o finalzinho do programa. É muito legal quando a gente fala de saúde, porque impacta diretamente a vida
do outro lado aí, que tu tá assistindo aí, que tu tá nos ouvindo em outra plataforma, e a gente espera mais ideias como essa aparecendo aqui no Radar de Inovação. Até a próxima semana. Tchau!